Alô, pessoal, amigos e amigas do Conversas Torcedor, sejam muito bem-vindos aqui no nosso pós-jogo para você que está aqui acompanhando a programação aqui do Conversas de Torcedor. A propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, fortalecendo o nosso trabalho. Também do nosso Facebook e no Instagram. Segue a gente aí no Conversas de Torcedor, @Conversas de Torcedor. E ainda nos acompanha de terça e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, do nosso Conversas de Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar. E também acompanhando o nosso Conversa de Torcedor a partir das 11 da manhã. O Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, às 18 horas. E no sábado, o nosso Conversa de Torcedor pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site da nossa rádio, pelo Dial 98.7 FM também, ainda pela Rádios Net também. Gente, vamos falar aqui de tudo que aconteceu na partida, vamos falar aqui de tudo que aconteceu nos jogos e que aconteceram para os cariocas, inclusive uma vitória do Botafogo diante do Fluminense no clássico, diante do Fluminense, né, o time do técnico Luiz Castro, né, conseguindo mais uma vitória, líder do Campeonato Brasileiro, né, líder isolado do Campeonato Nacional, e o Vasco perdeu aí para a equipe do São Paulo pelo placar de 4-2, certo? Então vamos falar aqui do clássico de ontem, para a gente falar aqui sobre isso aí, porque o time do Botafogo, a equipe do time do Fluminense, né, começou muito bem na partida, do lance aí do John Wallace, né, que o primeiro na jogada do jogador, o Pirani, né, que começou tudo com ele, passa para o Arias, né, que chegou no Arias avançando e cruzando aí na direção do Cano, mas o Marçal corta de cabeça. E aí o time do Fluminense, tendo outra jogada boa, né, dessa vez pelo lado direito, né, de ataque, né, com o Arias escapando e o que toca para o Cano, que acha Pirani livre do lado, né? Do outro lado, o meia invade, né, e também chutar, né? Invade na área e chuta, mas a bola, né, desvia em Rafael e saiu para escanteio. E a equipe do time do Botafogo teve dificuldades, né, para chegar na área do Fluminense nos primeiros minutos, 10 minutos de partida. E aí o time do Botafogo, né, teve o começo de jogo aí muito, assim, meio, né, sem entender alguma coisa do jogo, mas a equipe do Botafogo começou a ter nessa contrapartida aos 13 minutos, né, com o Júnior Santos, com o chute de longe, Fábio defendeu, e depois do cruzamento de Tiquinho Soares, no cabeceio, né, do Tiquinho Soares finaliza mascado, o Fábio saiu para defender, né, saindo nos pés do Eduardo para ficar com a bola, e o Botafogo cresce na partida e ataca mais nos 15 minutos, né? E o Fluminense teve um lance antes com o Pirani, que acertou no rosto do Tietchan na disputa na bola, na cobrança de Marçal, a bola fica nas mãos do goleiro Fábio sem perigo, né? E a equipe do Botafogo conseguindo mais do jogo, né? Para tentar conseguir mais. E a equipe do Fluminense teve aí teve a, aos, o jogo aí, né? Tentando conseguir responder no jogo, né? Com o Guga recebendo na esquerda, cruza e fica com ela no outro lado, tentando um toque, né, para o meio da área, mas o Gabriel Pires afastou. E a equipe do Botafogo teve um lance do Tiquinho Soares, mas foi marcado impedimento. Jogo de poucas emoções no início da primeira etapa e também de equilibrado nos primeiros minutos, 25 minutos de partida. E aí o time do Fluminense teve mais uma chance, porque o time do Fluminense, né, de jogo, em ideia de jogo, o time do Botafogo com o estilo dele de partida, a equipe do Botafogo tentando conseguir sair jogando, e a equipe do Fluminense tentando a troca de passes no estilo do Fernando Diniz, que a gente estava falando isso aqui faz tempo, e a equipe do time do Fluminense teve uma ótima chance com o Cano, depois que o Lima lançou para o Cano aí, invadiu a área, chutou cruzado para uma boa defesa do Lucas Pérez, mas na sequência a arbitragem assinalou impedimento. Então a equipe do time do Botafogo, né, teve erros na zaga. Então, e teve aí também a resposta com o Júnior Santos após o cruzamento da esquerda, ele cabeceia,
para a defesa fácil do Fábio, né? Também teve erros do time do Fluminense, né? Com erro de passe do Nino, deu chance pro Júnior Santos, que tentou o chute, mas a bola explode na marcação de Cano. E o Gabriel Pires chutou, né, aos 49, para boa defesa do goleiro Fábio em 2 tempos. E aí o time do Botafogo, a equipe do Fluminense e também o time do Botafogo teve algumas substituições. Teve o Manuel, que entrou no primeiro tempo no lugar do Felipe Melo, que sentiu lesão. E aí também o Rafael também sentiu lesão pelo lado do Botafogo e foi sacado pela entrada do jogador de Prácito. E aí a equipe do time do Botafogo e do Fluminense teve chance dos dois lados. Primeiro do Fluminense, o time do Fluminense ganhou, o Lelê ganhou a bola para a esquerda e disparou no contra-ataque. E o atacante limpa a jogada e toca para áreas na direita. E o colombiano, bem marcado, volta a jogada e uma boa recomposição da equipe do time do Botafogo. Recomposição da equipe do Botafogo. E também o Botafogo teve a chance, né, com o erro de bola, o erro de saída de bola do André e do escanteio para o Botafogo. Após o cruzamento, o Manuel afastou o perigo. E teve 2 bons contra-ataques da equipe do Botafogo. Primeiro, aos 14, após o erro de passe do Cano, Júnior Santos recebeu na direita e cruzou para o Tiquinho, que cabeceou por cima do gol. E outro foi no lance de uma bola longa para o Tiquinho, né? Uma bola longa para o Tiquinho, mas o Nino ganha na corrida e fica com a bola. E aí a equipe do time do Botafogo teve algumas substituições aqui. Entrou o Vitor Sá, Marlon Freitas e o Felipe Sampaio para as saídas do Luiz Henrique, Gabriel Pires e Eduardo. E aí, as substituições aí da equipe do time do Fluminense, Lelê, Martinelli e John Kennedy. Teve uma polêmica dentro do jogo aí, e que teve uma polêmica por conta da substituição do Fluminense. No final da partida, o Fernando Diniz, o Eduardo Barros reclamaram com o juiz que foi um erro da substituição, né? Que seria o Manuel do jogo e não o Samuel Xavier, que saiu, né, para a entrada do John Kennedy, né? Que tivemos a saída do Felipe Melo, Gabriel Pirani, Lima e Samuel Xavier, né? Que teve esse erro e foi uma grande confusão, uma coisa assim, de uma confusão muito grande pelo lado da equipe do Fluminense. E voltamos à partida aqui. E no primeiro lance do Vitor Sá, ele entrou no segundo tempo, e que o ponta invadiu a área pela esquerda, que leva para a linha de fundo e cruzou, né? Cruzou e o Manuel desviou de cabeça e salvando a equipe do Fluminense, porque o time do Botafogo teve mais oportunidade no segundo tempo, conseguindo, né? O time do Botafogo teve mais oportunidades, o time do Fluminense teve mais toque de bola, mas a equipe do Botafogo foi muito mais ágil do que o time do Fluminense. Então, e o time do Fluminense tentando, né, sobressair, né, com trocas de passes que não deram certo, né, que minimamente não deram certo. E o time do Botafogo conseguindo, né, ter os contra-ataques, já tendo dentro dos contra-ataques e principalmente em ter de conclusões. E mais uma com o Gabriel Pires aos 28, que desarmou o Lima e tocou para o Júnior Santos e soltou uma bomba, o Júnior Santos, né, de fora da área. E o Fábio fez uma defesa espetacular, né, para salvar o Fluminense, uma defesa espetacular. E aí o time do Botafogo fez o gol, né, com o Cuesta após a cobrança de escanteio, né, com a confusão dentro da área. O Cuesta caído, empurrou para a rede, e o Fábio, todo mundo falando que o Fábio teve um choque aí no lance aí com o jogador Fábio, mas isso não aconteceu, e aí a bola foi para a rede, o gol do goleiro Fábio, 1-0. O Cuesta fez o seu 8º gol em 53 partidas com a camisa do Botafogo, né? E principalmente, né, um zagueiro que ficou assim tão consolidado na zaga do time do Botafogo. E aí teve essa polêmica, o árbitro teve a checagem no VAR, o Braulio da Silva Machado, que é o árbitro da partida, que teve aí essa revisão do VAR, e aí depois confirmado o gol. E a equipe do Botafogo teve chances, né? Teve chances com o Tiquinho Soares, que ganhou do Martinelli. A bola ficou com o Vitor Sá, chute sai fraco, e o Fábio fez uma boa defesa. E a equipe do time do Fluminense teve uma ótima chance com o Guga, com o Lelê, né? O Guga cabeceou para a área, Lelê sai na frente de Perry,
e o atacante é desequilibrado, o Cuesta passa pelo goleiro, mas não conseguiu empurrar para a rede, bateu na trave e não entrou, né? E a equipe do Botafogo, aos 54, né, o Tiquinho ajeitou, Paulo Vitor Sá, mas o atacante chuta por cima do gol. Então a equipe do Botafogo, né, conseguindo aí de um resultado muito importante, um resultado bastante importante na competição. O time do Botafogo tem aí agora a liderança consolidada com 18 pontos ganhos. O Fluminense é o terceiro colocado e principalmente agora, e ganhando mais moral assim, o Botafogo tentando mais, conseguindo cada vez mais, conseguindo consolidar a sua vitória, consolidando a sua vitória, e agora o time do Fluminense continua na terceira colocação, com 14 pontos ganhos, né? Lógico, com 14 pontos ganhos, continua na terceira colocação. O time do Botafogo consolidando na liderança, mesmo com o empate sem gols entre Santos e Palmeiras, também, né, facilitou cada vez mais para o Botafogo estar na liderança do Campeonato Brasileiro. E com o Luiz Castro no comando, que eu já tinha falado aqui, o Botafogo está tendo mais consistência, né, dos jogos e ganhando confiança, né, ganhando muito mais confiança. E o time do Fluminense teve erros, né? Erros que principalmente daquilo que foi, né, que vai estar encarando com o The Strongest da Bolívia, lá em La Paz, nesta quinta-feira agora, e que vai ser um jogo bem complicado, porque vai ser lá em La Paz, né? O time do Fluminense vai viajar e vai ficar lá em Santa Cruz de la Sierra, e só vai sair para o jogo no estádio lá de La Paz, porque é um jogo bem complicado, né? Um jogo valendo a vitória da classificação. Então, temos as finalizações aqui, né? O time do Botafogo teve 21 finalizações contra 3 do time do Fluminense, né? 7-0 nas finalizações. O time do Fluminense não teve finalização no gol na equipe do time do Fluminense. Então, o Fluminense não jogou, né? Que teve mais chances de gol é o time do Botafogo. Então, a equipe do Botafogo mereceu essa vitória. Aí, né? Apesar da equipe do Fluminense ter mais posse de bola, o time do Botafogo foi muito mais consistente, né, nas finalizações e também nos ataques, né? Então o time do Botafogo mereceu esse resultado, né? Merecido pelo Botafogo, né, por chegar mais no gol, isso que é o mais importante. E o Fluminense errou, né? Teve erros que precisam estar bem ligados, né? Para que não tenham erros, né, os mesmos erros que possam cometer nessa forma aí no jogo contra a equipe do Botafogo. Certo? Então, teremos aqui nesta quinta Botafogo e César Valerro fora de casa, né? O César Valerro e Botafogo lá no Peru, né? Pela Copa Sul-Americana, e o The Strongest contra a equipe do Fluminense. O jogo que vai acontecer no estádio do estádio de La Paz. Certo? Vamos falar aqui do Vasco da Gama, mais uma derrota do Vasco, meus amigos, se complicando do Campeonato Brasileiro. Vitória do São Paulo, 4-2, né, meus amigos? 4-2 para a equipe do time do São Paulo, que é brincadeira não. O time do Vasco, né, ainda empatou o jogo, né, mas o time do São Paulo venceu a partida com os gols aí do Galleri, Nestor, Beraldo e Juan, e o Vasco da Gama diminuiu com os gols de Galaza e o Barros, marcando gol para a equipe do time do Vasco da Gama. E com esse resultado, o time do Vasco tá na 16ª colocação do campeonato, né? E o time do São Paulo tá entre as cabeças, tá na posição aí, né, da classificação aí do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo na 7ª colocação do campeonato, né? Então, o time do Vasco teve mais chances de gol, né? Das chances de gol, 17 contra 15, 7-4 nas finalizações para o São Paulo, né? 53% contra 47% para o São Paulo de posse de bola. Enfim, de faltas 16-9 para o Vasco, né? A equipe do time do São Paulo, né, venceu aí nesse jogo de ontem, né?
inclusive. Então, a equipe do time do Vasco perdeu mais uma do campeonato. Lógico que está aí de uma situação terrível, terrivelmente, de uma situação terrível para o time do Vasco, que no próximo jogo vai ser contra o Fortaleza fora de casa. Não vai ter os jogadores importantes, né, que teve a expulsão, o terceiro cartão amarelo, né, do jogador Pedro Raul, né? Pedro Raul vai estar de fora desse jogo. Terceiro cartão amarelo não vai jogar. Então a equipe do time do Vasco vai perder seu jogador, vai perder seu artilheiro, né? E perdeu, né? Seu artilheiro, principalmente aí, que nós temos aí. Certo? Vamos falar aqui, pessoal, falando dos lances do jogo aqui do time do São Paulo contra a equipe do Vasco da Gama. E até também de um detalhe bastante importante, né, de como que o Vasco teve essa derrota, né, que infelizmente aconteceu nesse jogo. A equipe do time do São Paulo, nessas rodadas, vem muito bem depois da vitória diante do Sport, né? Vem embalado, né? Lógico que vem embalado, logicamente que o time do São Paulo vem com a sequência de vitórias positivas, né, no Campeonato Brasileiro. Então, a equipe do Vasco começou na maior pressão, né, em cima do São Paulo, né? Antes disso tudo aí, o time do São Paulo, que fez uma bela triangulação pela esquerda com o Caleri e Marcos Paulo, o Marcos Paulo mais no último passe saiu por pouco, né, um pouco mais forte, ficou com o goleiro do Vasco. A equipe do time do Vasco da Gama conseguindo aí nos seus ataques com o Galaza, né, do primeiro chute, né, na primeira chance de gol, né, o goleiro se esticou e mandou para escanteio após de uma descida do Figueiredo pela esquerda. A bola é cruzada ficando com o Galaza, que bate forte no canto direito, e o Rafael fez uma boa defesa se esticando. E aí, mais um lance do time do Vasco, foi aos 3, foi no chute do Pumita, que recebeu na intermediária, né, e arriscou de um chute longo que saiu à direita do goleiro Rafael, né, e o time do Vasco começou subindo mais as linhas e não deixando a equipe do São Paulo jogar, pressionando a saída de bola da equipe do São Paulo, e também de muitas faltas, também de ritmo de jogo aí, com muitas faltas que quebraram o ritmo do jogo nesse começo, na partida, né? Que teve aí o Pedro Raul derrubando o Beraldo, tentando abafar a saída de bola do time do São Paulo. Mais uma chance da equipe do time do Vasco da Gama com o Piton, que achou o lançamento na esquerda para o jogador Figueiredo, que vai para cima do Rafinha e tentou assistência, mas é bloqueado pelo lateral. E outro também, né? O time do time do São Paulo teve a resposta com o Gabriel, quebra a defesa do Vasco, com um passe para o Luciano e ajeitando para o Luan, que acha Marcos Paulo em profundidade. Ele armou o chute, mas não encontra o espaço para finalizar aos 6 minutos. O time teve a equipe do time do São Paulo teve as chances, né? A chance que teve nesse iniciozinho de jogo, mas não conseguiu. E só por isso aí, pessoal, que a equipe do time do Vasco tentou algumas oportunidades, teve algumas oportunidades de jogo, principalmente na partida que aconteceu no primeiro tempo, em que de fato que seria dos lances aí, né, também a chance da equipe do time do São Paulo, mas o time do Vasco teve a resposta, né? Teve a resposta, né, que teve aí com o Pumita, aos 8, chamando uma jogada ensaiada no escanteio, tabela e cruza na segunda trave. O Rafael dá um tapinha na bola e o Luan afasta de vez. E aos 9, o time do São Paulo teve boa chance de abrir o marcador com o Marcos Paulo, que recebeu pela esquerda. Toca pelo meio para o Nestor e recebe de novo na frente. O meia chutou e a bola desviou e escanteio. Aí a equipe do time do time do São Paulo chegando um pouco mais, né? Logicamente temos aí. Então, aos 14 também com o jogador Luciano, que tabelou com o Caio Paulista, cruzou para o Caleri, que tem sua primeira chance de gol, né? O argentino vai no alto, né, e cabeceou, mas sem muita direção.
que foi tiro de meta, né? E aí teve grandes chances, né? E também teve pressão da equipe do Vasco na partida, né? E essa pressão do Vasco aos 19, né? Tendo mais pressão na partida, né? E durante quase um minuto a bola rola, a bola ronda na área do São Paulo e o Pimita Rodrigues cruzou de um lado, Piton, né, do outro, e a defesa não consegue afastar, né, após algumas tentativas dos visitantes, a bola finalmente afastada para escanteio. Então a equipe do time do Vasco estava de uma pressão, mas a equipe do São Paulo fez o gol com o Caleri aos 23, né? Com o lance na tabelinha aí da armação de jogada do Luciano com o Marcos Paulo pela esquerda com o Caio Paulista. O Marcos Paulo vai à linha de fundo, rola para o Caleri e que joga na bola como faz o camisa 9 para balançar as redes. 23 minutos de jogo, de uma pressão que a equipe do Vasco fez na partida, mas o time do São Paulo fez o gol. E aí o time do Vasco tentando se recuperar na partida com o Figueiredo, que aproveita o erro da defesa do São Paulo no meio do campo, roubou a bola e acelerou, né, sozinho da entrada na área e chutou, mas foi bloqueado. E a equipe do time do São Paulo, só para a gente registrar aqui, do gol do Caleri, esse foi o 37º gol dele com a camisa do time do São Paulo. É o quinto, né? É a quinta bola na rede em 2023, a terceira do Brasileirão, né? O jogador que tem aí os 37 gols com a camisa do time do São Paulo. E a equipe do time do Vasco da Gama estava indo tão bem, o time do Vasco estava indo tão bem nessa primeira etapa, e principalmente aí pela triangulação do São Paulo, e que o time São Paulino fez o gol, né? Pelas triangulações, né? Pelos lados, né? Com certeza que a equipe do São Paulo fez o gol que precisava, né? Para abrir a contagem. E a equipe do time do Vasco da Gama tentando se recuperar, com o Gabriel com o Peck, né? Cruzando fechado, quase faz o gol olímpico, mas o Rafael salvou e no rebote aí, Piton chutou forte com a tiração, mas a bola explode na zaga. E também tivemos aí, tendo aí pelo lado que tem aí do lado esquerdo do time do São Paulo, vai indo muito bem, né? Indo muito bem nas composições. E a equipe do São Paulo com o Caleri quase fez o gol, né? O time do Vasco teve erros também, erros de zaga também, os mesmos erros com o chute do Caleri, né? Com o Luciano pressionando o Robson Bambu, que se complica na entrada e, ou melhor dizendo, entrega, melhor dizendo, mais uma bola para o São Paulo, camisa 10. Dispara e deixa o Caleri na cara do gol, mas o argentino bate rápido para tentar surpreender o goleiro e não coloca força suficiente. Defesa fácil para o goleiro Léo Jardim, né? Que o time do Vasco tentou aí com o cruzamento do Pumita, mais uma, e o Beraldo mais uma vez afastou, e o Figueiredo, né, tenta no rebote, mas a bola desviou em Gabriel Neves. E o time do São Paulo fez o segundo, com o Rodrigo Nestor de um contra-ataque na equipe do time do São Paulo, né, que ajeitou e chutou de canhota de um lindo corte seco do Robson, né, o Robson Bambu, e saiu na cara do goleiro e foi chutar forte para colocar o time do São Paulo na frente. Alto, sem chance para o goleiro Léo Jardim para colocar no fundo da rede, né? 2-0, né, de um contra-ataque rápido da equipe do time do São Paulo, né? E mais o Vasco teve a sua... isso foi aos 41 minutos. 44, o time do Vasco diminuiu a vantagem, né, com o Léo Pelé, né, de um lançamento dele na ponta esquerda para o Piton, que cruzou na cabeça do garoto, testada perfeita no cantinho, sem chance para o Rafael diminuindo a vantagem. Então, voltou aí essa pressão da equipe do Vasco. Então, a equipe do Vasco da Gama conseguindo diminuir na vantagem, tentando uma pressão, né, nesse finalzinho, né, para buscar o empate do lance também, do lance do Jair com o Pumita, lançando para ele. Na esquerda, o lateral bota na área, mas o Beraldo afastou. Então, a equipe do time do Vasco da Gama, terminada o primeiro tempo, terminada a partida na primeira etapa, e o time do time do Vasco tentando conseguir arrumar um jeito de colocar, né, de recondicionar a equipe do Vasco. O Barbieri tentou conseguir colocar
colocar o Alex Teixeira no segundo tempo no lugar do Barros, o Orediano no lugar do Figueiredo, o Carabarral no lugar do Gabriel Peck, o Eric Marcos no lugar do Pedro Raul e o Rodrigo no lugar do Galazzi. E também no São Paulo, o Pablo Maia entrou no lugar do Marcos Paulo, o Alisson no lugar do Gabi Neves, o Wellington Rato no lugar do Luan, o Juan, que é o garoto da base, no lugar do Caleri, e o Michel Araújo no lugar do Nestor. Ok. Vamos falar aqui do segundo tempo, de um jogo aí de recheado de emoções para os torcedores aí do São Paulo e do Vasco no primeiro tempo, mas na segunda etapa, né, começou a pressão da equipe do Vasco que teve a bola no travessão, né, do lance do Gabriel Peck, né? Nos primeiros minutos de partida, né? O Piton lançou para o Figueiredo, na esquerda, né? Que cruzou com perigo. O Rafael pula e dá um tapinha na bola, mas o Peck pegou no rebote, bateu no travessão, né? E na sequência o Diego consegue afastar a bola e salvar o São Paulo. A equipe do time do Vasco perdeu uma grande chance, né? De bola, inclusive, né? E de perigo na equipe do time do Vasco da Gama, uma melhor chance no segundo tempo na equipe do Vasco, e teve uma resposta do São Paulo com a jogada do Luciano, que acionou Nestor e correu para a área. O garoto faz uma belíssima jogada e dá um drible da vaca dentro da área e rolou de volta para o camisa 10, que chega batendo, mas é bloqueado, né? E a equipe do time do São Paulo o time do São Paulo tendo aí no jogo, né, tentando fazer nas jogadas para chegar nas finalizações pelos lados, lógico que tendo aí, fazendo aí, que fez o primeiro tempo muito bem, inclusive, principalmente na esquerda, e o time do Vasco só nos contra-ataques, né, nesse início de segundo tempo. E também teve o Figueiredo, fez uma linda jogada pela esquerda, né, e cortou para o meio e é derrubado por Nestor na hora de bater, né, aos 10 minutos, e na cobrança o Piton rolou para o Figueiredo chutar a bola e é desviada para escanteio. E outra chance de gol do Vasco, né, nesse período, com o Pumita cobrando escanteio com o Veneno, e o Rafael salvou na segunda trave, né, e a equipe do São Paulo também, sempre com o Luciano, né, recebeu as costas aos 13, girou e bateu de fora da área, mas o chute saiu mais alto do que esperado de meta, né? Então, toma lá da cá. O jogo que teve aí, né? Um jogo aí de extremas emoções aí no jogo, né? O Vasco rondando a área do São Paulo, tentar algumas investidas, o Tricolor consegue roubar a bola, né? Após nessas investidas do Vasco, né? E o time do São Paulo consegue roubar a bola, e a partir do contra-ataque, o Luciano é acionado em profundidade, mas o Jair dá o bote preciso e acaba com a ótima ajuda da equipe do time do São Paulo, né? Que o time do time do Vasco da Gama, em 12 minutos, né? Que teve aqui a Emanuele Ribeiro, que é a repórter do GE, que até de uma informação dela, 5 chances do Vasco em 12 minutos, né? Lógico que teve chances de gol que aconteceu e não foram bem aproveitadas, né? Teve uma bola na trave do Gabriel Peck do segundo tempo, lógico, né? Que a equipe do time do Vasco da Gama. E aí teve mais um contra-ataque, né? Um contra-ataque, né? O cruzamento na segunda trave fica com o Léo Jardim, que acelera e tenta armar o contra-ataque para o Vasco, certo? E que o time do Vasco tentando conseguir algumas coisas aí do segundo tempo, tendo os contra-ataques, o São Paulo tentando conseguir chegar um pouco mais e finalizar, né, no gol, né, tentando um pouquinho de calma nas finalizações, né, porque o time tem consistência a mais, né, e teve aí o Carabarral entrou no segundo tempo para tentar conseguir arrumar o meio de campo, arrumando o meio de campo para tentar chegar mais no gol do Rafael. E assustou, né, com um cruzamento muito bem feito, e por pouco não encontra a cabeça do Robson Bambu. No final, a bola passou direto pela área, né, melhor dizendo aí. E também de um contra-ataque aí do São Paulo, com o Wellington Rato, aos 36, o Juan aproveitou o rebote do cruzamento e disparou após a passagem
por alguns rivais, é desarmado, mas cai em cima da bola e acerta passe para o Luciano, né, que abre para o Wellington Rato, e ele chutou com muito perigo e mandou para fora, né, e não teve, e teve chance de gol, né. Teve no contra-ataque na equipe do time do São Paulo, mas aos 37 teve a resposta do Vasco com gol, né, com gol do Galazzi, inclusive. O Eric Marcos faz uma bela jogada na esquerda, para o meio, abre de novo com o Calabarral, e que cruza fechado, encontra Galazzi. O volante dominou na área e solta uma bomba de canhota, bateu na trave antes e entrou, né? E estufando as redes do goleiro Rafael, empatando o jogo. E você viu de uma esperança para o torcedor do Vasco tentar uma virada, né? Com certeza que o Vasco, né, teve das condições de empatar o jogo, né, tentando condições de virar a partida. Lógico que a equipe do Vasco teve melhor em alguns momentos do segundo tempo, com certeza que isso representava bastante para o Vasco, né, tentando jogar mais nos ataques e tentando virar a partida, né, e que foi uma falha na marcação do time do São Paulo, né, justamente do Pablo Maia, né, na marcação. E a equipe do time do São Paulo, né, teve aí tentando conseguir buscar a vitória, lógico, né, que é de uma emoção atrás da outra, né, com o Pablo Maia, né, que teve uma falha do segundo gol do Vasco, quase tentou o terceiro gol para a equipe do São Paulo, né, o Caio cruzou pela esquerda, né, o Wellington Rato tem o chute desviado, e no rebote, Pablo Maia enche o pé de fora da área, mas o Léo defende, que a bola foi para escanteio. E tendo aí no escanteio, meus amigos, o gol aí do Beraldo, aos 43, né, o zagueiro, né, foi para a área, o Wellington Rato cruza fechado, o garoto testa com força, né, para o fundo da rede, e Léo até consegue tocar na bola, mas não impede o gol, e o Tricolor está na frente de novo. E aí foi uma ducha de água gelada para o Vasco, né? Para mim foi uma ducha de água gelada para o Vasco da Gama nessa partida, buscando empate, buscou empate, mas o Beraldo fez, né, o gol, e mais um gol do São Paulo nesse período, né, aos 56 minutos, com o Juan, que é das divisões de base da equipe do time do São Paulo, que é o meia, né? O Pablo Maia puxa o contra-ataque com uma sequência de embaixadinhas e disparou, né, com a bola até lançar para o Wellington Rato na esquerda, né, que vira para o Juan, só, né, para tirar do goleiro e para fazer o quarto gol da equipe do São Paulo. E foi uma ducha de água gelada, né, para a equipe do time do Vasco, que até tentou no segundo tempo, até o final da partida, tentando diminuir, com o Carabarral, que chutou direto para o gol, mas erra o alvo, né? Então, e teve o grito de olé no estádio do Morumbi, né? O São Paulo vencendo, né? Quase tentando aí quase teve o quinto gol com o Caio Paulista, né? O lateral esquerdo, que costurou a defesa do Vasco, invadiu a área e encheu o pé, mas com a defesa do goleiro Léo Jardim. E aí o time do Vasco, mais uma derrota, né? Mais uma derrota que aconteceu aí do campeonato, uma derrota que a torcida do Vasco está protestando contra o Barbieri e contra a Serva. Lógico, né, que teve esse protesto da torcida do time do Vasco, né, que até pichou o muro lá em São Januário. Isso não é legal, né? Agora pichando o muro, né? Pichando o muro mas a revolta muito grande do torcedor do Vasco, né? De uma maneira que vem fazendo o time, que vem fazendo a Serva também, da diretoria do Vasco também. Isso acaba aí representando de uma maneira negativa para o Vasco da Gama. Então, está na 16ª colocação, né? Não vai ter o Pedro Raul para essa partida contra o Fortaleza na próxima semana pelo Campeonato Nacional. Então, vai ser dificílimo, né, para a equipe do time do Vasco, né, que teve ótimas chances de gol no jogo contra o São Paulo, teve chances para fazer o gol, né, principalmente tendo a chance de virar o jogo, né, estava num empate de 2-2 no segundo tempo, mas a equipe de São Paulo fez 2 gols na partida final, nos minutos finais da partida do jogo, mas foi uma ducha de água gelada, né, depois disso. Então, mais uma derrota do Vasco. Essa aí é a 6ª partida
É a 6ª partida sem vencer no Campeonato Nacional, né? Com mais uma partida de derrota. O primeiro contra o Atlético Mineiro, teve aí o empate contra a equipe do Palmeiras, o empate contra o Fluminense, o empate contra a equipe do time do Curitiba, derrotas para Bahia e o Santos, e agora mais uma derrota, né? Mais uma derrota para a equipe do time do Vasco. É a terceira, né? Terceira derrota, né? Nesse Campeonato Brasileiro e o 6º jogo sem vencer, né? Então uma coisa vai ferver nesses protestos aí da torcida do Vasco contra o Barbieri e contra a Seven Partners, que é a dona da SAF do Vasco, certo? E vai ser contra o Fortaleza no próximo jogo, no próximo final de semana, né? Que sob pressão, vai para esse jogo contra o Fortaleza sob pressão da torcida do Vasco da Gama, inclusive. Certo, pessoal? E estamos terminando aqui o nosso pós-jogo de hoje, agradecendo a sua audiência, pela sua companhia de sempre, tá bom, pessoal? Pelo seu carinho, pela sua companhia nesse pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. E também acompanhando pelo Facebook e no Instagram, @conversastorcedor, e também acompanhando pelo YouTube o nosso Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, e também o Conversa de Torcedor a partir das 18 horas, ou melhor dizendo, às 11 da manhã, né? O Conversa de Torcedor Notícias, 18 horas, de terças e quintas. E o Conversa de Torcedor ao vivo na nossa rádio NSC, às 11 da manhã, pelo site da nossa rádio, radioNSC.com, e também pela Rádio Net, e também pela nossa dial 98.7 FM. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo com o nosso pós-jogo e também com o pós-jogo do Flamengo e Corinthians, hein? Não perca, estaremos juntos com vocês. Aquele abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.